Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Helene Receitas de Família. Então pessoal, antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que essas histórias são fictícias e não têm relação com a realidade. Tendo isso em mente, vamos lá. Os ventos de hoje estão fortíssimos. Os irmãos açougueiros ajudaram a peneirar os milhos. A gamboa levou os milhos em pássaros de ferros cargueiros. O balde de milho dos velhinhos vai trazer novas revelações. Pessoal, quer saber mais? Então assista o vídeo até o final. E para nos dar uma força, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação no nosso canal e no canal do Pastor Sandro Rocha. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Você aqui, irmão, os ventos. Lembrando você que todos os ventos e as cartas narnianas são de ficção. De ficção, tá? Não esquece disso aí. É ficção, irmão. Você não traduz a realidade de fatos, instituições ou pessoas, tá? Não traduz, isso é só ficção. Então eu queria que você prestasse atenção, porque o primeiro vento é dos Scarface. E os ventos hoje estão fortíssimos. E eu queria que você prestasse atenção para você entender. Não veio fotografia, figurinha hoje do irmão? Não veio. Não veio Aldo de figurinha hoje hein, dos irmãos? Não, né? Aí tá bom. O escândalo do balde dos velhinhos tem os irmãos açougueiros envolvidos e ninguém comenta isso. Pois ainda muitos faladores profissionais e redações estão em uma lista de pagamentos para não ter o nome da dupla sob sigilo. Os ventos vieram de membros do Partido dos Ratos, que estão responsáveis por criar uma nova narrativa para colocar o nome do Pelicano em absolutamente tudo. Mas os mentores vão além. O motivo real que o Partido dos Ratos e todos de esquerda de Nárnia do Sul não votaram a favor da investigação apareceu. Segundo fontes, tem os nomes do Daniel e dos irmãos açougueiros em uma investigação paralela. Não só dos corvos, como das águias, que rastreou o milho em rotas do pássaro de ferro que fora para a terra dos pandas recentemente, com o comando direto de Daniel. Os irmãos açougueiros ajudaram a peneirar os milhos, fruto do roubo do balde dos velhinhos, muitas vezes em operações fora do reino. Daniel, como sempre, é o testa de ferro e orientou os sindicatos dos ratos e o próprio Freio, irmão do Gambá, de como operar agora as descobertas, morto. Outros ventos, que na verdade é foram dados na quinta-feira, que Daniel teria dado um ultimato ao enlameado e ao amigo do amigo, para dar uma ofensiva contra a oposição pelicanista e aos próprios corvos sobre um vento que existe. Uma investigação paralela de um grupo que vem vazando áudios e vídeos dos irmãos açougueiros por espelho narniano, comentando o seu nome, Daniel, que teria os grandes galhos sob suas mãos e ordens, e que está sob o comando direto dos próprios ratos. Segundo ventos, o assunto não é só grave, se tornou uma ameaça direta para o sistema, pois esse grupo é formado por gente poderosa, entre empresários, macacos e até corvos, que estariam se informando sim de tudo que está acontecendo com folhas secas reais e em testemunhas, em áudios e vídeos de espelhos narnianos. O assunto não é só grave, é sim uma ameaça direta a quem está arquitetando tudo isso, o Gambá. Ventos 2, secretária. No Itamaraty, um grupo não identificado está abastecendo portais e faladores profissionais com ventos que vão implodir o sistema. Um grupo de ex-corvos, macacos brancos, ex-samaritanos, faladores profissionais que em sua maioria estão fora do reino. Também estão em uma investigação paralela e prometem uma de alguns dias que envolvem os nomes de Daniel, irmãos açougueiros, Loirinha do Sul, Gambá, Desgraçada e principalmente os grandes galhos. Os ventos vieram nessa sexta-feira, após uma ameaça por espelho narniano de Daniel ao enlameado,
que por sinal vazaram, que também Daniel tem em mãos os próprios grandes galhos, que espera receber um milho dos irmãos açougueiros por ordem do próprio Daniel. A alta cúpula do Itamaraty também teria recebido na sexta-feira ameaças desse grupo paralelo que prometera torpedos até julho. Gambá já teria recebido essas notícias de que um grupo paralelo estaria investigando seu reinado e também pressionar o macaco negro para descobrir. O assunto no Itamaraty sangrou e muitos já falam em cursos e tranca-rabos em função da ação desse grupo paralelo do Jaspion. Você já sabe o que é o Jaspion, né? A gente já sabe, você sabe também. Esse grupo paralelo que está investigando o Gambá, todos eles têm estrelas no bolso, todos, sem exceção. Quem está por trás de toda a operação do balde de milho dos velhinhos são os açougueiros. O Pelicano vai ter uma conversa hoje no Espelho Narniano com um amigo do Davi, pois surgiu um elemento novo do Band-Aid. Novo, escute. Esse elemento novo está falando sobre, abre aspas, dar milho somente sobre a casa das festas, que envolve diretamente o Missão Dada e o Bento Carneiro. Dependendo de como ficar o termômetro político nessa semana, o Pelicano pode jogar isso no ventilador ainda essa semana. Já está na agulha já. A secretária soube que o Daniel morto está usando seu espelho para semear o terror no coração de muitos, principalmente do enlameado. Ele soube que além do grupo paralelo do Jaspion, tem umas mídias sendo soltas sobre conversas do Daniel com os açougueiros e com os altos galhos, feito pelos próprios açougueiros, dizendo que o Daniel morto abrir o bico derruba os altos galhos. E isso está em poder desse grupo do Jaspion paralelo, que já soltou para alguns faladores aqui em Nárnia do Sul e muito em breve vai explodir em faladores profissionais. A expectativa é essa semana. Chegue. A expectativa. Deixa eu trazer para vocês as cartas hoje. As nossas cartas narnianas. Eu vou começar com o macaco branco. O sistema prepara uma investida canalha sobre o Pelicano e o consórcio será acionado. Corvos públicos do reino basicamente têm em seu poder a maior denúncia de pecados da história de Nárnia do Sul. E sabendo disso, a cúpula dos ratos com os grandes galhos preparam mais uma farsa de que Pelicano, no seu reinado, aparelhou o balde dos velhinhos para as fraudes que hoje foram publicadas, mas com folhas secas sobradas, pois elas foram mesmo orquestradas pelo reino dos ratos, e principalmente por Gambá e seu irmão, Daniel, e os próprios grandes galhos e seus outros macacos. Macacos de grande porte, macacos brancos, neste final de semana tiveram ventos de que o sistema vai produzir um dossiê falso sobre o Pelicano, assim como forjou as folhas secas da minuta do soco no estômago do reino, onde os próprios grandes galhos caíram em contradição ao não apresentar folhas secas reais à sua defesa. Gambá, na terra dos pandas, teria garantias financeiras para os macacos dos grandes galhos, assim como o velhinho de Nárnia do Norte fez no seu reinado, para não garantir a queda do Gambá em uma festa que possa trazer também um nome pelicanista ao poder. Caso não dê tempo para uma recondução ao trono direta de Pelicano, já que ele é legítimo rei de Nárnia do Sul, o Mike vai provar isso quando vier ao reino, para divulgar a lista do Band-Aid. Em resumo, uma nova armadilha vem por aí, às vésperas de uma revelação bombástica dos narnianos do norte. Scarface, neuropatia clínica, obrigado, Deus abençoe vocês.
O balde dos velhinhos vai trazer novas revelações, segundo fontes que afirmam que parte do roubo foi peneirado para manter o podre no poder. Vendedores de milhos de Nárnia do Norte, que participaram da conversão do milho, garantem que 34 bilhões de milhos foram para o podre em milhos do Norte. Notas de 1.000 milhos do Norte. Notas essas para operações de altas transações no mercado internarniano. E quem levou em um pássaro de ferro cargueiro foi a desgraçada, em uma denúncia anônima. Por sua vez, contatos do mercado de ações acreditam que em breve as consequências disso vão refletir, provavelmente em 20 dias, quando o podre começar a dar sinais. Segundo fontes seguras, Nárnia do Norte já rastrearam as rotas do voo em reinos que se recusaram do pouso do pássaro de ferro por ter informações sobre a carga que esse pássaro de ferro tinha dentro de suas asas, que em águas e territórios internarnianos são obrigados a fornecer. Peneiradores profissionais garantem que o pecado não foi perfeito e autoridades de Nárnia do Sul estão recebendo milhos vivos para ocultar informações. Mas gravatas da base pelicanista estão se reunindo para expor todo o esquema. Com novos escândalos em Nárnia do Sul a caminho, o consórcio espera receber muito milho, que virá do gambá, que vem da terra dos pandas. Mas um calote não está descartado. Em resumo, o milho do roubo do balde dos velhinhos teve destino, e revelações disso virão de formas rápidas, pois o entregador ou a mula é sombra do Scarface. Rodomar se reuniu com Pelicano e seu filho Pelicaninho e parte da oposição após informações de que uma força-tarefa do Partido dos Ratos, Grandes Galhos, vão forjar um dossiê dizendo que foi o reinado do Pelicano que aparelhou o balde dos velhinhos para ser roubado. Mas o perigo vem por aí. Uma nova narrativa com o consórcio, ao receber milho vindo da terra dos pandas, pode sustentar esse plano. Macaco Negro voltou a ameaçar dos pássaros após vazarem ventos que um representante ilustre, cujo nome é Débora, teria convocado alguns marimbondos, o qual despertou interesse do sistema. O nosso velhinho de Nárnia do Sul não respondeu um aviso vindo do Frajola, e isso preocupou o Macaco Negro, segundo o próprio Pelicano, que contou nessa reunião. Os fiscais de contas do reino querem uma posição, o qual ela mesma já tem. As contas aprovadas do reino pelicanista, que pode derrubar esse tal dossiê. Aliás, os fiscais de contas do reino apresentaram as folhas secas do qual o reinado tanto temia, suas contas reprovadas e a dívida pública que já está na casa de 10 trilhões de milhos. Pelicano, na reunião, prometeu reagir com folhas secas, mas uma fraude do gambá dos Grandes Galhos quer, nessa narrativa, motivos para pegá-lo. Mas não vai, e eles sabem disso. Porém, o que virá de fora de Nárnia do Norte não terá narrativa que terá força para sustentar. A lista do Mike em nomes que receberam milhos vivos do Bandaid. Secretária. Bom, hoje cedo, gravatas pontuais comentaram que um roubo a céu aberto vem por aí e que será decidido pelos próprios Grandes Galhos, o qual provocará deles. Os Grandes Galhos querem obrigar os trabalhadores de Nárnia do Sul a pagar uma parte dos seus milhos todos os meses ao Sindicato dos Ratos e conselhos regionais de cada profissão, já descontados dos seus milhos vivos. Os Grandes Galhos irão abençoar o Sindicato dos Ratos,
provocando uma guerra direta entre as duas casas, o que não foi combinado com líderes. O sistema teria acatado um pedido do Gambá e viu uma oportunidade também de ofuscar os escândalos do balde dos velhinhos. O Macaco X já teria rebatido tal votação, assim como o crente, mas o assunto ganhou força nas últimas horas. O ativismo das árvores tomou para si e colocou debaixo de suas asas a força do Sindicato dos Ratos escancaradamente, pois o sistema precisa cumprir as suas promessas, deixar e blindar a esquerda de Nárnia do Sul com muitos milhos sindicais dos ratos. Gambá já teria na sexta-feira comunicado em Lameado que teve sim o apoio do Macaco Negro, Zorro e do Amigo, eternos militantes do Partido dos Ratos. O milho do trabalhador de Nárnia do Sul voltou a correr risco, agora com o roubo legalizado pelos próprios grandes galhos, que aguarda um milho que virá dos pandas, prometido por Gambá, depois de enviar uma fortuna para o podre através de sua mula preferida, que fora descoberta pela oposição e principalmente por autoridades internarnianas. Muito obrigado. Não esquece de curtir a nossa página no YouTube, de se inscrever no nosso canal e, se possível, compartilhar a nossa publicação.